Olá, queridos irmãos, espero que todos estejam bem. Desejo que a graça do Senhor sempre esteja sobre nossas vidas. Esse vai ser o nosso terceiro vídeo. Se você não assistiu os outros vídeos que tratam sobre o estudo no livro A Genuína Experiência Espiritual de Jonathan Edwards, eu peço você que o ideal é que antes de você assistir esse vídeo, assiste os outros dois anteriores já disponíveis aqui no canal da igreja. Queridos irmãos, nos vídeos passados nós falamos a respeito da natureza das emoções e como algumas emoções elas devem estar presentes na vida do crente. Hoje nós veremos o exemplo dessa argumentação, de como as emoções santas estiveram presentes na vida de santos, na vida de crentes, dentro do próprio registro bíblico. Então nós vamos ver alguns exemplos e nós podemos começar esses exemplos por Davi. Então Davi é um dos que mais escreveu salmos, e nos salmos nós temos um retrato vívido das emoções. Então temas como amor, admiração, sede de Deus, anseio por Deus, regozijo em Deus, gratidão, tristeza pelo pecado, são emoções recorrentes nos salmos de Davi. Nós podemos também dar o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,14: pois o amor de Cristo nos constrange. Mas não somente isso, o apóstolo Paulo demonstra constantemente o amor e a alegria que ele tinha pela igreja. Em Filipenses 4,1 ele diz: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Então perceba que nas cartas do apóstolo Paulo, nós vemos bastante presente o sentimento que ele tinha de amor por Cristo Jesus e que o levava a ter um sentimento de amor pela igreja. Do mesmo jeito que ele se alegrava com a igreja progredindo em santidade, ele se entristecia quando a igreja estava carecendo de instrução em determinada área, ou então tomando posturas imaturas. Então, nos escritos do apóstolo Paulo, nós temos escritos cheios do retrato de emoções santas. O apóstolo João, nós podemos citar também, o apóstolo João, principalmente ali no livro de 1 João, ele fala de vários testes com os quais nós temos que identificar os verdadeiros crentes e como nós podemos diferenciá-los dos falsos mestres. E um dos testes que ele coloca ali é o teste do amor. É quando você ama o seu irmão, é quando você ama a Deus. Então você pode dizer que ama a Deus, mas se você não ama o seu irmão, você é mentiroso. É um dos testes pelo qual o falso mestre ele é distinguido do verdadeiro crente. Então, mas não somente isso, o exemplo maior de alguém que usou de maneira perfeita as suas emoções, as emoções santas típicas da verdadeira religião, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós vimos ali no relato de Emaús, em Lucas 24:32, quando ele falava a respeito da própria palavra do Senhor, os discípulos disseram: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Mas não somente isso, queridos irmãos. Nós vemos Cristo Jesus derramando lágrimas por Jerusalém. Nós vemos Cristo Jesus derramando lágrimas por seu amigo Lázaro. Nós vemos também Cristo Jesus se condoendo mediante a dureza do coração humano. No milagre, quando ele cura o homem da mão ressequida, ele cura num sábado, e os fariseus não gostaram daquilo. Então o texto ali de Marcos capítulo 3 diz que olhando-os ao redor, indignado,
e condoído com a dureza do coração. Então percebam, queridos irmãos, a verdadeira religião, ela é constituída de emoções santas. E isso esteve presente em Davi, no apóstolo Paulo, no apóstolo João e no próprio Filho de Deus. Então perceba, se há emoções santas, e se as emoções não são fruto do pecado, estamos então prontos para responder à pergunta: existem emoções no céu? Será que existem emoções no céu? Com certeza, sim, queridos irmãos. Por quê? Porque a religião do céu é a religião verdadeira aqui da terra, só que agora aprimorada. Então no céu nós teremos emoções santas. Há emoções no céu. Porque no céu há aquilo que não é fruto do pecado. Porque no céu há aquilo que glorifica a Deus. E nós glorificamos a Deus por meio de nossas emoções. Então a religião do céu é a religião da terra tornada perfeita. Então há sim emoções no céu. Então se perceba, como Jonathan Edwards vai construindo, o seu argumento, o seu estudo a respeito das emoções. Se as emoções, elas constituem, fazem parte da natureza da verdadeira religião, e nós vimos no segundo vídeo algumas dessas emoções características da verdadeira religião cristã. Como é que essas emoções se relacionam com as disciplinas da vida cristã, com os deveres religiosos? Como é que essas emoções se relacionam com a oração, com o louvor, com os sacramentos, com a pregação da palavra? Então perceba, como é que as nossas emoções se relacionam com a oração? Então, quando nós oramos, nós não oramos para mover o dedo de Deus. Quando nós oramos, nós não oramos para mudar os planos de Deus. E John Piper, respondendo certa vez essa pergunta, as orações mudam as coisas? E ele respondeu: sim, as orações mudam. Não mudam o plano de Deus. As orações nos mudam. Um dos objetivos pelos quais nós temos o meio de graça da oração, queridos irmãos, é que por meio da oração nós somos influenciados a adorar mais o Senhor, a depender mais do Senhor. Nossos corações são movidos mais para o Senhor por meio das orações. Por isso que nós oramos. Por isso que nós devemos orar, não porque a nossa oração tem a força de mudar as coisas, não. A nossa oração tem a força de mudar a nós mesmos, mudar as nossas emoções com relação ao nosso relacionamento com Cristo Jesus. As nossas emoções, elas estão relacionadas com louvor. Perceba, queridos irmãos, se existe algo que mexe com nossas emoções, com o nosso coração, são os cânticos, é a poesia. Então, quando Deus escreve o livro dos Salmos e dá à sua igreja, esses salmos eles devem ser cantados, porque é Cristo utilizando a música, o louvor, os cânticos, para mover as nossas emoções para o Pai. Perceba que emoções, como nós falamos no primeiro vídeo, é esse desejo, essa vontade vigorosa direcionada às coisas. Então o Senhor faz com que nós possamos louvá-lo por meio de cânticos, para que o nosso desejo, a nossa vontade de querer mais do Senhor, de desfrutar mais do Senhor, seja fortalecida. Da mesma forma, é nesse sentido que o Senhor nos dá os seus sacramentos, que são o batismo e a ceia. Todos nós sabemos que o ser humano, ele é muito mais tocado pelaquilo que ele vê. Então por isso que no culto público nós temos a palavra falada,
mas também nós temos o Evangelho materializado por meio dos sacramentos. Então Deus não somente ordenou que nós ouvíssemos o Evangelho, mas que nós víssemos o Evangelho, mas que nós tomamos o pão e o vinho em nossas mãos. É o Evangelho se tornando material por meio dos sacramentos. Então percebam, meus queridos irmãos, que esses deveres espirituais, esses deveres religiosos, eles são colocados para que nós tenhamos nossas emoções santas fortalecidas. Não é diferente com relação à pregação. Então Deus usa a palavra, a energia da palavra pregada, para aplicar as verdades do Evangelho, de uma maneira particular, de uma maneira vívida nos nossos corações. Por isso que a pregação do Evangelho, ela jamais pode ser uma mera aula, ela jamais pode ser pregada de um modo apático, jamais ela pode ser proclamada como se fosse uma mera exposição de um assunto. Por isso que a palavra do Senhor, ela deve ser pregada com ânimo, com vivacidade, com entusiasmo. O pregador, ele precisa se empolgar com a palavra do Senhor para que os seus ouvintes também sejam empolgados, tenham suas emoções revigoradas e desejem ter mais de Deus, aprender mais de Deus, conhecer e desfrutar mais de Deus. Queridos irmãos, isso nos mostra que nós devemos buscar as emoções santas. Nós devemos buscar essas emoções. Por quê? Porque essas emoções, elas nos acompanharão por toda a eternidade. Por isso que eu devo buscar ter zelo pelo povo de Deus, ter zelo pela palavra de Deus. Por isso que eu preciso, dia após dia, orar ao Senhor, pedir ao Senhor, ensina-me a te amar muito mais. Por isso que eu preciso expressar amor aos meus irmãos. Por isso que eu preciso cultivar um ódio ao pecado. Porque todas essas emoções são emoções eternas que me acompanham à eternidade, quando todo o povo de Deus estiver reunido no céu. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos fazer um uso constante da palavra de Deus, da pregação, dos sacramentos, da oração, para que essas nossas emoções sejam fortalecidas. Muitas vezes, quando um crente se reclama que está se sentindo fraco, está se sentindo triste, não existe mais ânimo para orar, não há mais vigor e nem interesse em ler a Bíblia. E aí você pergunta: há quanto tempo você deixou de ter uma vida de oração? Há quanto tempo você abandonou uma leitura bíblica diária? E você descobre rapidamente na resposta que esse crente, ele já abandonou já faz algum tempo os seus deveres religiosos. Por isso ele está fraco. Por isso que agora a mensagem do Evangelho não faz mais o seu coração arder. Por isso que não há mais uma paixão no seu peito pela palavra de Deus e seu Evangelho. Porque ele não faz mais o uso frequente, o uso diligente dos meios que o Senhor proporcionou para que tenhamos os nossos corações influenciados e nossas emoções revigoradas. Por isso não negligenciemos a oração, o louvor, a pregação, a participação nos sacramentos. Jamais devemos negligenciar isso, porque se negligenciarmos, estaremos fadados a uma religião apática, a uma religião sem vida. E isso não é religião cristã. Religião cristã é emoções vívidas, é vontade forte, é o querer, é o vigor, é o fervor. E o Senhor nos deu todos os meios
pelos quais nós podemos alimentar nossas emoções santas todos os dias. Que nós não possamos desperdiçar as nossas emoções, queridos irmãos, e que nós possamos fazer uso diligente daquilo que o Senhor nos proporcionou. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor tenha misericórdia de nós.